Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Estou aqui hoje com vocês para responder mais uma pergunta de investidor. Na verdade, essa pergunta pelo menos uma, duas ou às vezes até 3 vezes ou mais por semana eu recebo de clientes, que é o que é melhor, montar a sua carteira de investimento ou investir através de fundos? Ou quem sabe fazer as duas coisas, né? Quem ainda não investe vai se deparar várias vezes com essas dúvidas, as pessoas comentam a respeito disso e quem já investe sabe, né? Que tem muita gente que puxa a sardinha para o lado dos fundos, tem muita gente que puxa a sardinha para o lado de investir o investidor lá e montar a própria carteira dele, tá? Primeiro, eu gostaria de comentar em relação a essa questão da rentabilidade, o que seria mais rentável, né? Investir diretamente ou investir em fundos. A gente tem exemplos bons dos dois lados, né? Tem, por exemplo, aqui no Brasil, o Luiz Barsi Filho, tem o Warren Buffett, que tem uma média de retorno, acho que está um pouco acima de 20% ao ano em dólar lá nos Estados Unidos, que é muita coisa, né? Um dos homens mais ricos do mundo, tem participação relevante em Coca-Cola, Disney, né? Enfim, é o maior investidor de todos os tempos, né? E tem o outro lado também, né? A gente tem, por exemplo, aqui o Fundo Verde, desde 97, tem 15.000% de rentabilidade contra 1.900 CDI. O Dínamo, que é um fundo de investimento em ações, tem quase 18.000% de rentabilidade desde 93 contra 528 do Ibovespa. Então, a gente tem exemplos positivos dos dois lados. Da mesma forma que gestor pode errar, o investidor pessoa física também pode errar. E eu digo investidor pessoa física quando ele coloca direto, né? Porque eu posso ser um investidor, entre aspas, pessoa física, mas atuar como um investidor profissional, né? Eu posso abrir uma empresa para investir, daqui a pouco ter alguma vantagem tributária, eu posso abrir um clube de investimento, eu posso abrir um fundo se eu tiver um capital maior, enfim, né? Então, em relação a essa questão da rentabilidade, a gente pode pegar exemplos dos dois lados, tá? Tanto o investidor montando a carteira dele, quanto um fundo de investimento. Em relação à estratégia de investimento, carteira e controle, a mesma coisa, né? Óbvio que os fundos de investimento, até em função da montagem da carteira, alguns deles não divulgam a carteira atualizada, né? Tem sempre aquele prazo de 3 meses para divulgar. Então é importante sim a gente conhecer a carteira do fundo, conhecer a estratégia do fundo, né? Caso for investir através de um fundo. É diferente de eu ter minha carteira que eu estou vendo exatamente o que tem na minha carteira. Se tem ações da Petrobras, se tem título público do governo, se tem uma NTN, por exemplo, ou se tem um CDB de um banco. Eu consigo enxergar em tempo real o que tem na minha carteira, né? Então essa questão também, isso é só a gente trabalhar essa questão, por exemplo, com as gestoras, né, de entender qual é a carteira deles, que é tranquilo também. Obviamente não tem nada bate eu enxergar a minha carteira ali na minha frente, tá? Em relação à questão de imposto de renda, sim, os fundos têm algumas vantagens tributárias, por exemplo, o fundo de ações, quando ele vende as ações dentro do fundo, e ele tem um lucro de 2.000%, ele não paga imposto de renda. Ele pode pegar aquele valor e comprar outras ações e só vai ter imposto de renda quando o cotista resgata, né? Que aí vai ser 15% sobre o valor da cota, diferente, por exemplo, do mercado de ações, que vai ser 15% se eu vender mais do que 20 mil. Ah, Thiago, mas se eu nunca vender mais do que 20 mil? Né, se eu tenho um objetivo de longuíssimo prazo, e quero estar posicionado sempre nas melhores empresas, porque eu preciso ter uma gestão ativa, por menos que eu negocie, eu preciso ter uma gestão ativa. Daqui a um pouco 20 mil vai ser pouco, né? Daqui a 20 anos eu estou com uma carteira de 1, 2, 3 milhões, 20 mil vai representar um percentualzinho só, daí eu vou deixar de vender uma ação para pagar imposto, né? Acho que aí não faz muito sentido, a mesma questão da renda fixa, tá? Mas também posso investir daqui a um pouco em aplicações que não tenham imposto de renda, como LCI, como LCA, como CDBs, ou daqui a pouco eu consigo aplicações que mesmo pagando imposto de renda, eu possa ter uma vantagem acima do fundo de investimento, né? Barganha e diversificação. Daqui a pouco eu sou um investidor que eu não tenho valores muito grandes, o que eu posso fazer? Eu posso investir através de um fundo e dentro da carteira daquele fundo de renda fixa, por exemplo, vai ter 60, 70, 80 títulos diferentes. E a gestora, claro, vai barganhar daqui a um pouco taxas maiores, porque o fundo de 1 bilhão tem uma barganha maior do que o Thiago lá com 100 mil, 200 mil, 300 mil investindo diretamente, né? Agora,
atualmente, a partir de R$1.000, R$5.000 para títulos de renda fixa, por exemplo, já consigo ter uma carteira diversificada. Para fundos de investimento entre 10 e 50 mil, eu consigo entrar praticamente em quase todos os fundos do mercado, com exceção daqueles de investidor qualificado, né? Para investir em título público a partir de R$30 eu já consigo investir, então é bem tranquilo também em relação a essa questão da diversificação da carteira, tá? E eu acho que o principal é como a gente se sente, né? O que eu gosto mais, como eu me sinto mais, né? Como eu me sinto melhor, é eu tendo o controle do que eu estou investindo, né? Ou passar esse controle para terceiros, tá? Isso é muito importante também, né? Porque se eu quero montar minha carteira, eu tenho que entender o que eu estou fazendo. E se eu quero investir através de fundos, eu tenho que entender o que a gestora está fazendo, né? Na Capitaliza, a maioria dos clientes tem os dois, né? Tanto investimentos direto de renda fixa ou ações, e também tem a carteira de fundos de investimento, né? A gente pega, por exemplo, hoje as carteiras de fundos de investimento, é muito difícil a gente emular ou copiar essa carteira, até porque os fundos, né, pelo menos esses multimercados, são os que estão mais na moda hoje, vamos dizer assim, eles têm um poder de alcance muito grande. Então o fundo pode estar comprado em título no Japão, em título na Europa, em ações direto nos Estados Unidos e investimentos aqui no Brasil, né? Como eu, Thiago, pessoa física, vou investir em todas essas aplicações? É complicado, vou ter que abrir conta no Japão, nos Estados Unidos e assim por diante, né? Então, o que a gente entende que é bacana fazer uma diversificação. Tem alguns títulos que são mais vantajosos ter diretamente, agora tem alguns investimentos que têm uma vantagem maior através dos fundos. Logicamente, a gente conhecendo a carteira, eu consigo compor tanto a minha parte de fundos quanto a minha parte de títulos ou ações diretamente na minha carteira, tá? Então, não existe o melhor nem o pior, né? O que existe é um perfil de cada um, e em cima do perfil de cada um, a gente tem que, na medida do possível, montar a melhor carteira. Tá certo, pessoal? Se vocês têm alguma dúvida em relação a essa questão de fundos, de títulos de renda fixa, fundos imobiliários e assim por diante, é só entrar em contato com a gente. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. Um abraço a todos e até mais.